A Lua é o vizinho mais próximo e o único satélite natural da Terra no espaço. Ela provavelmente se formou quando um objeto enorme do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta há bilhões de anos. Essa catástrofe transformou a Terra em uma bola escaldante de rocha derretida e também empurrou alguns materiais para sua órbita, criando a Lua. Agora, essa esfera cheia de crateras se move ao redor do nosso planeta. Isso causa marés altas e baixas em todo o mundo. Com um pouco mais de um quarto do tamanho da Terra, ela é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar. A Lua tem várias fases, por exemplo, nova, cheia, crescente e minguante. Mas qualquer que seja a aparência do nosso satélite natural, você sempre pode encontrá-lo no céu à noite e às vezes mesmo durante o dia. Mas imagine acordar no meio da noite e perceber que a Lua está um pouco diferente do normal. Ela parece mais brilhante e maior? É quase imperceptível, especialmente quando você está meio adormecido. Você volta para a cama, sem saber que, em vez da Lua, você acabou de ver Mercúrio. Olhando com atenção, este planeta, que é o mais próximo do Sol, é semelhante ao nosso satélite natural. Sua superfície está repleta de crateras deixadas por rochas espaciais. Mercúrio tem cerca de 2/5 do tamanho do nosso planeta, mas ainda é um pouco maior que a Lua. É por isso que o planeta teria uma influência maior na Terra. As noites ficariam mais brilhantes, as marés altas ficariam ainda mais altas e as marés baixas, o que você acha? Mais baixas? Acertou! O ciclo lunar, que é o tempo que a Lua, ou melhor, Mercúrio agora, precisa para passar por todas as fases, ficaria 14 horas mais curto. Mas resumindo, tal substituição não teria consequências drásticas para o nosso planeta. Mas e que tal Vênus? E se em vez do nosso conhecido satélite, trocássemos ele pelo terceiro objeto natural mais brilhante depois do Sol e da Lua? Muitas vezes ele é chamado de planeta irmão da Terra, pois sua massa e tamanho são quase iguais. Nós veríamos Vênus tão grande no nosso céu, assim como os astronautas da Apollo avistaram a Terra da superfície da Lua. A estrela da manhã seria muito mais brilhante do que a Lua, pelo simples fato de que o planeta reflete 6 vezes mais luz solar. Além disso, ele ocuparia uma área pelo menos 16 vezes maior. É por isso que as noites na Terra seriam tão brilhantes quanto o entardecer. Se você olhasse para Vênus, veria desenhos vagos de redemoinho na cobertura das nuvens branco-amareladas do planeta. Vênus se tornaria um satélite da Terra. Os dois planetas provavelmente orbitariam em torno de seu centro de massa em comum, e essa órbita seria bastante excêntrica, assim como eu. Mas se Vênus se movesse com a mesma velocidade que a Lua agora, os dois planetas colidiriam um com o outro no futuro próximo. Ok, vamos fazer outra troca. Se Marte estivesse lá no céu em vez da Lua, você certamente perceberia. A circunferência do planeta seria vermelha como um rabanete e teria quase o dobro do tamanho da Lua. Mesmo sem um telescópio, você ficaria maravilhado com sua cor inusitada e manchas escuras na sua superfície. E mesmo se você não visse o planeta vermelho, ainda sentiria algo incomum. Marte é da metade do tamanho da Terra e várias vezes maior que a Lua. Substituir um corpo espacial menor por um muito maior perturbaria o delicado equilíbrio do nosso planeta. Se você fosse azarado e estivesse à beira-mar no momento em que Marte substituísse a Lua, você teria que sair dali o mais rápido possível. Ondas enormes se formariam nos oceanos sob a influência desse planeta. Elas iriam rebentar na orla como os maiores tsunamis. Marte refletiria mais luz do Sol do que a Lua. As noites seriam mais claras. As paisagens terrestres teriam uma estranha tonalidade vermelha. E você poderia admirar a montanha mais alta do Sistema Solar, o Monte Olimpo, através de um telescópio. Marte não é grande o suficiente para mudar drasticamente a órbita terrestre. Mas com o tempo, os dois planetas provavelmente começariam a orbitar um ao outro, criando um sistema planetário binário. E já que Marte seria literalmente nosso vizinho de porta, as viagens a este planeta se tornariam uma realidade. Ok, agora vamos pensar realmente grande. Se Júpiter substituísse a Lua, a Terra como um planeta independente não existiria mais. Ela se transformaria instantaneamente em outra lua do maior planeta do Sistema Solar. O lado positivo dessa transformação? As pessoas teriam uma vista incrível do céu. Júpiter é dezenas de vezes maior que a Lua. Uma linda esfera gigantesca e listrada cobriria quase todo o horizonte. Se você tivesse tempo para curtir o visual, veria nuvens amarelas, marrons, vermelhas e brancas flutuando na atmosfera de Júpiter. Infelizmente, a atração gravitacional do gigante gasoso causaria instantaneamente graves terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis.
O manto e a crosta da Terra seriam atraídos em direção a Júpiter, o que racharia o planeta. Ele seria esticado e comprimido com tanta força que sua superfície se projetaria para frente e para trás por mais de 90 metros. No entanto, a velocidade da Terra é apenas 10% da velocidade necessária para permanecer na órbita de Júpiter. É por isso que nosso vagaroso planeta se chocaria com o gigante gasoso em menos de um dia. Bem, isso parece desagradável, então vamos pular isso. Agora, se Saturno substituísse a Lua, seria um espetáculo de se ver. O planeta é mais de 35 vezes maior que o nosso satélite. Isso significa que esse globo dourado gigante cobriria 18 graus do céu e seus anéis se estenderiam ainda mais de um ponto ao outro do horizonte. A Terra ficaria um pouco mais distante do gigante gasoso do que sua própria Lua, Dione, e como Saturno é muito mais poderoso que o nosso planeta, a Terra se transformaria em seu satélite e não o contrário. Infelizmente, a velocidade de rotação da Terra não seria suficiente para acompanhá-lo, e provavelmente iríamos colidir no planeta muito maior dentro de 1 ou 2 dias. Mas antes de queimar na atmosfera de Saturno, teríamos que passar por seus magníficos anéis. Eles são feitos de pedaços de cometas, asteroides e luas fragmentadas. Não seria uma tarefa fácil atravessar todos esses detritos espaciais. Além disso, nosso planeta teria que evitar todas as 53 luas de Saturno. Mas e se a queda não acontecesse e a Terra se transformasse na 54ª lua de Saturno? Então, a atração gravitacional do gigante gasoso levaria a enormes mudanças tectônicas em todo o globo. Elas rebentariam a crosta do planeta até que não houvesse mais nada. Isso não seria bom também. Ambos Urano e Netuno são gigantes de gelo. Esses planetas são do mesmo tamanho, maiores que a Terra, mas menores que Saturno e Júpiter. Ambos têm interiores congelantes, atmosferas profundas e cores semelhantes, um lindo verde azulado. Se qualquer um desses planetas substituísse a Lua, as consequências seriam as mesmas. Ok, seria Netuno que você veria no céu um dia. Netuno é 14 vezes maior que a Lua. O planeta se pareceria com um balão de ar quente azul brilhante no céu, e não apenas à noite, mas durante o dia também. Ele pareceria ser 15 vezes maior que o Sol. Se tudo permanecesse igual, um eclipse solar pareceria durar séculos. Assim que o Sol desaparecesse atrás de Netuno, nosso planeta mergulharia na escuridão completa por não menos que 1h30. Netuno tem 17 vezes a massa da Terra e sua atração gravitacional é muito mais forte. É por isso que nosso planeta acabaria virando um satélite. Sim, de novo. Ele orbitaria Netuno um pouco mais longe do que sua maior lua, Tritão. A propósito, haveria um grande risco de a Terra colidir com esse corpo espacial. Mas vamos supor que tivemos a sorte de não cruzar o caminho com os satélites de Netuno. Mesmo assim, haveria problemas mais do que suficientes. As marés do nosso planeta ficariam 1000 vezes mais fortes do que as causadas pela Lua. A força gravitacional de Netuno não dividiria a Terra, mas aqueceria o nosso planeta. A atividade sísmica aumentaria, provocando terremotos e erupções vulcânicas. E provavelmente bagunçaria a internet também. Mas o cenário mais dramático aconteceria se a Lua fosse substituída pelo Sol. Veja só, a distância entre a Terra e seu satélite natural é de cerca de 386 mil quilômetros, e há entre 45 e 69 milhões de quilômetros entre o Sol e Mercúrio. Mesmo que a distância seja enorme, Mercúrio é um território deserto e queimado, e lá existem enormes diferenças de temperatura, de menos 173 graus Celsius à noite a 426 graus durante o dia. Em outras palavras, se o Sol aparecesse de repente tão perto da Terra quanto a Lua, ele instantaneamente queimaria tudo na superfície do planeta. Você não teria nem um milissegundo para admirar aquela bola de plasma em chamas cobrindo todo o céu. Traga alguns marshmallows. As erupções solares são muito mais extensas que o diâmetro da Terra. Apenas uma delas já seria o suficiente para derreter a crosta do planeta, queimar sua atmosfera e acabar com todas as formas de vida na face da Terra. Bem, dito isso, aposto que aquelas tarefas de casa que você tinha adiado não parecem tão ruins agora, não é? Acredita-se há muito tempo que a Lua se formou como resultado de um enorme impacto sofrido pela Terra. Um corpo celeste do tamanho de Marte poderia ter batido em nosso planeta. Os detritos resultantes então se uniram em uma bola apertada, que mais tarde se tornou a nossa Lua. Mas há uma pergunta que tem incomodado os cientistas. A crosta terrestre é pobre em metais.
Então por que a Lua tem tanto metal em seu solo? As pesquisas mais recentes basicamente jogam essa teoria principal pela janela. Então, novamente, não sabemos nada sobre como a nossa vizinha mais próxima se formou. Na Lua, o ferro é preservado em perfeitas condições, porque não há oxigênio. Ele simplesmente não pode enferrujar. Mas há alguns anos, os cientistas fizeram uma descoberta inesperada. Nas regiões mais altas do nosso satélite, o ferro é oxidado e enferruja. No início, essa descoberta deixou os astrônomos perplexos. A presença de ferrugem pode significar que as pessoas podem respirar, pelo menos em certas áreas da Lua. Mas então, a explicação veio à tona. O oxigênio que chegou à rocha sem vida pode ser oriundo do nosso próprio planeta. Na ausência de atmosfera, os ventos solares batem na Lua incansavelmente e nada pode detê-los. Essas explosões podem tirar um pouco de oxigênio das camadas superiores da atmosfera terrestre e o carregar até a Lua. As moléculas então descansam nos pontos mais altos da superfície lunar. Isso explicaria porque os metais não são oxidados nas partes baixas, especialmente sob a superfície do satélite. A água na Terra é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é que ela foi trazida para o nosso planeta por cometas gelados e asteroides, que deixaram para trás não apenas crateras poderosas, mas a substância líquida, graças à qual agora conseguimos viver. Mas há um novo avanço que sugere outro cenário. No espaço, há muita matéria orgânica e, sob condições específicas, poderia produzir tanta água que seria suficiente para encher nossos oceanos 1000 vezes. Pesquisadores realizaram um experimento no qual aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra, não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também vindo do espaço sideral. As mudanças climáticas que estamos testemunhando provavelmente fazem parte de um ciclo natural. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, criaram um padrão nas variações climáticas do nosso planeta, e elas parecem estações extremamente longas. Às vezes, essas estações podem durar milhões de anos, e todas estão relacionadas à forma como a Terra está posicionada em relação ao Sol. As estações foram apelidadas de Ice House, Cool House, Warm House e Hot House, de acordo com as temperaturas predominantes. Nos últimos 3 milhões de anos, por exemplo, nosso planeta esteve no estado de Ice House, já que a última era glacial não foi há muito tempo. Mas as ações da humanidade, aumentando o efeito estufa, empurraram o estado climático para o Warm House muito mais rápido do que seria o esperado. Quando finalmente chegar, a temperatura geral na Terra subirá para valores tropicais, algo que o planeta não vê há mais de 50 milhões de anos. Que hora para estar vivo! De volta à Lua agora. Você pode vê-la em lugares diferentes, em tamanhos diferentes e até mesmo em cores diferentes todas as noites. O tamanho e a localização são muito fáceis de explicar. À medida que a Terra gira em torno de seu eixo e gira em torno do Sol, vemos a Lua viajando ao redor do céu noturno e mais perto ou mais longe do nosso planeta. Já o que a torna amarelo brilhante hoje à noite e ameaçadoramente vermelho escuro amanhã é uma coisa mais complexa. A cor natural da Lua vista de fora da atmosfera terrestre é cinza acastanhado. Da superfície do nosso planeta, no entanto, pode variar muito. Quando vista logo acima de nossas cabeças, geralmente parece brilhante e quase branca, porque sua luz refletida passa por uma camada relativamente fina da atmosfera. Quase nada bloqueia e refrata o brilho, por isso é muito clara. A Lua pode parecer amarela, laranja ou até vermelha quando vista logo acima do horizonte. O efeito é semelhante ao que acontece ao nascer ou ao pôr do Sol, quando o Sol parece estar vermelho. A luz percorre um caminho muito mais longo para alcançar seus olhos a partir desse local, e grande parte do azul de seu espectro de cores se perde. Isso deixa a cor da luz muito mais quente. Nosso satélite natural também pode parecer azul, e a razão para isso é a presença de partículas finas no ar. Elas refratam a luz, então a Lua nunca é do jeito que parece fora da atmosfera, mas quando essas partículas são maiores do que o habitual, elas deixam a cor azulada. Finalmente, há uma ocasião extremamente rara em que a Lua pode parecer roxa. Ninguém sabe ao certo por que isso acontece, mas os astrônomos acreditam que deve ser uma combinação da atmosfera, partículas de poeira e talvez outra coisa. Não há uma explicação clara. Terremotos lunares não são uma coisa de ficção científica. Eles não ocorrem com tanta frequência quanto em nosso planeta, e quando ocorrem, acontecem mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que lunamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol.
existem martemotos também. Por muito tempo, o planeta vermelho foi considerado tectonicamente inativo, mas observações mais recentes mostraram que ainda tem terremotos fracos de tempos em tempos. Você provavelmente nem seria capaz de senti-los se estivesse na superfície de Marte, mas isso significa que alguns processos geológicos ainda estão acontecendo sob a paisagem vermelha e empoeirada. Não existe lado escuro na Lua. Nosso satélite tem acoplamento por maré com a Terra, o que significa que sempre está com o mesmo lado virado para nós, enquanto o outro sempre está fora da vista. O Sol está muito mais longe de nós do que a Lua, e nós dois estamos girando e girando, aquecendo e iluminando este lado e o outro de cada vez. Isso significa que a Lua é iluminada pelo Sol de ambos os lados, um de cada vez. Só que não podemos ver isso de onde estamos. Todos os anos, a Lua está se afastando da Terra devido à interação entre a força gravitacional da Lua e dos nossos oceanos. Ela se move a cerca de 4 centímetros de distância a cada ano, o que significa que em 600 milhões de anos estará 23.500 quilômetros mais longe da Terra do que está agora. O número não é acidental. Esse é o momento em que os eclipses solares totais deixarão de acontecer. Existe água na Lua, não poças ou lagos, mas grãos de gelo de água existem em partes permanentemente sombreadas perto dos polos lunares. Os cientistas acreditam que a água entrou na Lua há muito tempo, durante um período em que tanto a Lua quanto a Terra eram constantemente atingidas por asteroides e cometas, aqueles que contêm gelo de água. Esse processo pode até ter nos ajudado a obter nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água gelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante atividade vulcânica. O mesmo pode ter acontecido em nosso planeta também. Para aqueles de vocês que pensam que a Terra só tem uma Lua, saibam que tem outros 2 asteroides em órbitas corbitais com o nosso planeta. O primeiro realmente não circula ao redor da Terra, mas tem algo parecido com uma órbita sincronizada com o planeta. É por isso que parece que está seguindo a Terra em uma órbita estável, enquanto, na realidade, tem seu próprio caminho específico ao redor do Sol. O outro segue uma órbita em ferradura ao redor do nosso planeta. Seu caminho específico aproxima esse asteroide de nós a cada 95 anos. A Lua tem seu próprio fuso horário, chamado Hora Padrão Lunar. O tempo é diferente na Lua, então um ano é dividido em 12 dias, considerando que cada um é tão longo quanto o nosso mês. Os dias receberam nomes de astronautas que caminharam na Lua. O calendário lunar começa no momento em que Neil Armstrong pisou na Lua, em 1969. A crosta lunar não é igualmente espessa em todas as suas partes. A espessura média é de cerca de 50 quilômetros, mas há áreas muito mais finas e muito mais espessas. Isso às vezes se deve a crateras encontradas em toda a superfície, e também a grandes tubos ocos embaixo. Um orbitador lunar encontrou um desses tubos há vários anos, e é bastante enorme. Embora a forma do tubo seja irregular, ele poderia engolir um campo de futebol inteiro. Os cientistas ainda não têm certeza do que poderiam encontrar em suas profundezas. Pode ser um sistema de túneis ou alguma maravilha geológica. A explicação mais popular para isso é que é um tubo de lava, como também podem ser encontrados na Terra. Quando um fluxo de lava esfria, ele recebe uma crosta dura que mais tarde engrossa e cria um telhado sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. Quer chegar o mais perto possível da Lua sem sair da Terra? Fácil! Pegue um avião para o Equador e escale o Monte Chimborazo. Eu sei, pode parecer estranho, mas me ouça. O Everest é a montanha mais alta quando se mede a partir do nível do mar, mas o pico do Chimborazo é na verdade o ponto da Terra mais próximo da Lua. Aqui está a física por trás disso. O Monte Everest tem mais de 8.800 metros de altura e o Chimborazo tem apenas cerca de 6.100 metros. Mas o segredo está na distância que eles estão do núcleo da Terra. A Terra não é uma esfera perfeita. Ela é rechonchuda no meio e ligeiramente esmagada na parte superior e inferior. A parte gordinha no meio é chamada de Equador. A montanha de que estamos falando, Chimborazo, está localizada a alguns graus da linha do Equador. Portanto, como a esfera mole é mais rechonchuda na parte central, o pico do Chimborazo se destaca mais no espaço. Isso significa que se você subir até o pico dessa montanha, estará um pouco mais perto da Lua do que se subir até o Monte Everest.
No Mar do Norte, ao largo da costa da Inglaterra, há uma minúscula plataforma flutuando, aproximadamente do tamanho de 2 quadras de tênis. Você pode pensar que se trata de uma plataforma de petróleo, mas esse é o Sealand, o menor país do mundo. A plataforma da Rogges Tower foi construída durante a primeira metade do século XX como um forte para proteger os navios ingleses. Nos anos 60, um homem chamado Paddy Roy Bates decidiu reivindicar esse antigo forte como seu próprio país, batizando-o de Principado de Sealand. Paddy deu ao seu país tudo o que ele merecia: uma bandeira nacional, uma moeda, uma constituição, selos e um sistema de içamento. A propósito, é assim que você entra no país, içado até a parte superior da plataforma. Atualmente, essa micronação é chefiada pelo monarca Michael Bates, que é membro da autoproclamada realeza do país. Eu sei, mas por que esperar na fila do trono britânico? A nação tem seu próprio fã-clube, que torce pelo Clube Nacional de Futebol do país. Seu time compete em torneios internacionais, onde geralmente joga com outras nações pequenas. Embora a Sealand tenha apenas um residente oficial até o momento, jogadores de outro país se juntam para ajudar o time de futebol. Um dos torcedores do país também colocou uma bandeira de Sealand no topo do Monte Everest. Ter sua cozinha em um país e sua sala de estar em outro. Essa é a realidade diária de alguns moradores de Barlow. Nessa cidade, a fronteira entre a Bélgica e a Holanda não passa apenas pelas ruas, ela corta os prédios. Para navegar nessa configuração, foi criada uma regra segundo a qual a nacionalidade de uma casa é determinada pela localização da porta da frente. Mas essa solução criou seus próprios problemas. Há uma casa em que a porta da frente fica exatamente na fronteira, dando a ela 2 endereços, um na Bélgica e outro na Holanda. Os proprietários dessa casa tiveram uma oportunidade única. Eles podiam escolher de que país gostariam de receber seus serviços públicos, como gás e água. E você adivinhou, eles escolheram o país onde essas coisas eram mais baratas, nesse caso, a Bélgica. No Senegal, na África, há um lago que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. A cerca de 29 quilômetros ao norte da capital, Dakar, encontra-se o Lago Hetba, também conhecido como Lac Rose. Esse lago é famoso por sua água rosa brilhante. Sim, ele realmente é rosa, e você pode até nadar se estiver disposto a isso. Mas esteja preparado, a água é super salgada, um dos lagos mais salgados do mundo, com níveis de sal acima de 40%. A cor rosa vem de uma espécie de alga minúscula. Essas algas produzem pigmentos vermelhos que refletem a luz do sol, dando ao lago sua tonalidade única. Se quiser ver o lago em sua cor rosa mais brilhante, visite-o durante a estação seca, de novembro a junho. A água da chuva em outras épocas do ano pode tirar parte da cor. A propósito, há outros lagos cor-de-rosa em todo o mundo, como o Lago Hiller, no oeste da Austrália, e o Lago Natron, na Tanzânia. Há uma colina que parece estar pegando fogo o tempo todo. Localizadas na região ártica do Canadá, as colinas fumegantes são uma visão verdadeiramente única na Terra. Alguns dos minerais encontrados aqui são tão raros que só foram vistos em Marte. Por pelo menos algumas centenas de anos, o solo aqui tem fumegado continuamente. A princípio, os exploradores pensaram que isso se devia a um vulcão ativo, mas acontece que a fumaça vem de outra coisa. O solo das Smoking Hills contém enxofre e carvão, e quando esses materiais se misturam com o oxigênio, eles pegam fogo espontaneamente e continuam queimando. Mas não tenha nenhuma ideia aventureira sobre a visita. O ambiente aqui é extremamente severo, há fumaça tóxica e as temperaturas podem ser perigosamente altas. Portanto, eu tentaria Orlando. A Nova Zelândia é famosa por suas paisagens deslumbrantes, mas também tem um tesouro escondido no subsolo. Nas profundezas de algumas cavernas da ilha norte do país, você pode encontrar uma maravilha natural hipnotizante. Para vê-la, é preciso descer mais de 46 metros em uma série de cavernas escuras e sinuosas. À medida que se aprofunda, você entrará na escuridão total até chegar ao teto da caverna, que está repleto de criaturas minúsculas e brilhantes. Esses são os glowworms nativos da Nova Zelândia, que são as larvas de um tipo especial de mosquito-fungo encontrado apenas nesse país. Eles emitem uma luz azul brilhante para atrair a presa. Se tiver a chance de fazer um passeio por essas cavernas, a sensação é de estar flutuando em uma galáxia, com milhares dessas estrelas vivas brilhando acima e seu brilho refletindo na água abaixo do seu barco. É uma visão incrível, como entrar em um mundo mágico e brilhante. O México é o lar de uma das cavernas mais incríveis do mundo, chamada de Caverna dos Cristais.
Se você acha que já viu cristais grandes antes, espere até ver estes. Por volta de 1910, mineiros da cidade de Naica, Chihuahua, descobriram uma caverna cheia de cristais de selenita transparentes. Mas foi somente 90 anos mais tarde que eles encontraram uma caverna ainda mais incrível, repleta de cristais enormes, alguns com até 12 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Os cientistas acreditam que há 26 milhões de anos, água quente e rica em minerais encheu essa caverna, permitindo o crescimento desses enormes cristais. Acredita-se que os cristais de Naica sejam os maiores do mundo, fazendo com que as pessoas que estão próximas a eles pareçam minúsculas. Entretanto, explorar a caverna não é fácil. Em seu interior, as temperaturas chegam a 57 graus Celsius. Mesmo com proteção, as pessoas só podem ficar lá dentro por 20 a 30 minutos. É um lugar extraordinário, mas não exatamente confortável para os seres humanos. Mauritius é famosa por suas belas praias e águas azuis cristalinas, mas também tem uma ilusão de ótica impressionante em seu canto sudoeste, que parece uma cachoeira subaquática. Embora pareça que a água está fluindo para o oceano, o que você está vendo na verdade é um truque de luz do fundo do mar. A ilha fica em uma plataforma oceânica com apenas 152 metros de profundidade, mas logo após a borda ela desce até 4 quilômetros de profundidade. Essa queda cria a ilusão de uma cachoeira, pois as correntes empurram a areia e as partículas para a borda, fazendo com que pareça que a água está caindo em cascata. Portanto, embora não seja uma cachoeira subaquática de verdade, é definitivamente uma visão legal de se ver de um barco. Este é um lugar que pode lhe dar calafrios ou deixá-lo maravilhado, dependendo de quando você o visitar. Perto da pequena cidade de Gryfino, na Polônia, há uma floresta de pinheiros com uma estranha reviravolta. Todos eles estão dobrados em suas bases. Durante o dia, essas árvores com suas curvas acentuadas de 90 graus parecem fascinantes e até um pouco extravagantes. Você pode até encontrar um lugar confortável para se sentar se estiver fazendo um piquenique. Mas se você visitar a Crooked Forest à noite, ela terá uma atmosfera totalmente diferente. Uma fina camada de neblina paira ao redor, fazendo com que a floresta pareça estranha e um pouco assustadora. Além disso, os cientistas ainda não sabem ao certo por que as árvores são curvadas dessa forma. E então, você prefere vê-la à luz do dia ou na misteriosa escuridão da noite? Uau! Em breve poderemos começar a construir muitas coisas na Lua. Tudo porque a missão lunar da Índia chamada Chandrayaan-3 detectou recentemente enxofre perto do polo sul da Lua. Esse elemento químico pode ser extremamente útil para a criação de infraestrutura em nosso satélite. É a primeira vez que esse elemento químico é descoberto no satélite natural da Terra. Esse elemento tão procurado é encontrado principalmente perto dos vulcões da Terra. Seu aparecimento na Lua diz muito sobre o histórico vulcânico do satélite e suas condições atmosféricas passadas. O rover da missão detectou esse elemento químico menos de uma semana depois de aterrissar a cerca de 70 graus do polo sul da Lua, no dia 23 de agosto de 2023. Esse pouso histórico na superfície lunar fez da Índia o quarto país a pousar com segurança uma missão na Lua. É também a primeira espaçonave a aterrissar tão perto do polo sul do nosso satélite. Essa é uma área de importância estratégica, pois acredita-se que abrigue depósitos de gelo de água. Se isso for verdade, futuras missões poderão colher e transformar esse gelo de água em água potável, ou até mesmo em combustível para foguetes. Durante 2 semanas, o módulo de pouso realizou coletas de dados, concentrando-se principalmente na análise do solo lunar e de sua atmosfera extremamente fina. Enquanto isso, o rover Pragyan, movido à energia solar, iniciou sua busca para encontrar água congelada na Lua. Quanto ao módulo de pouso, ele demonstrou outra façanha incrível no dia 3 de setembro. A espaçonave acionou seus motores e se elevou cerca de 41 centímetros no ar. Em seguida, deu um pequeno salto para aterrissar entre 30 e 40 centímetros de distância da sua posição original. Na verdade, isso é muito importante. Conseguir fazer com que um módulo de pouso retorne à superfície da Lua é essencial para missões futuras, mostrando que eles podem devolver com segurança amostras do solo ou até mesmo astronautas de volta para casa após uma missão lunar. Em setembro, a espaçonave indiana foi colocada em modo de suspensão. A noite lunar, com duração de 14 dias, estava se aproximando e a espaçonave não foi projetada para coletar dados científicos durante esse período. Até o momento, ficamos sabendo de algumas descobertas importantes da missão.
Uma delas está relacionada à medição da temperatura da camada superficial do solo da Lua em diferentes profundidades. Curiosamente, a superfície do satélite nessa região se mostrou mais quente do que o esperado. Acreditava-se que a temperatura poderia estar entre 20 e 30 graus Celsius na superfície, mas ela estava em torno de 70 graus Celsius, muito mais quente do que se imaginava. A outra descoberta indica a presença de vários elementos químicos, inclusive oxigênio. Além disso, os dados recebidos da sonda confirmam a presença de alumínio, cálcio, ferro, titânio, silício e outros elementos químicos na superfície lunar próxima ao Polo Sul. O rover também usou instrumentos especiais projetados para medir tremores e ruídos sob a superfície lunar para detectar alguma atividade sísmica. Isso nos leva de volta ao enxofre identificado graças ao espectroscópio do rover. Atualmente, os cientistas estão trabalhando para descobrir se esse elemento se formou na superfície de forma natural ou se é resultado de atividade vulcânica ou de uma queda de meteoro. Outra coisa surpreendente encontrada na Lua é uma rocha, e ela pode ser a mais antiga rocha terrestre conhecida. Uma lasca de 2 centímetros de largura, incluída em uma grande coleção de rochas trazida ao nosso planeta pelos astronautas da Apollo, pode ser, na verdade, um fragmento da Terra com 4 bilhões de anos. Essa descoberta pode nos ajudar a traçar um quadro melhor do intenso impacto que a Terra primitiva sofreu no início de sua vida. Poderia ser assim. Logo depois que a rocha se formou, um impacto de asteroide pode tê-la lançado da Terra. Naquela época, o satélite do nosso planeta estava 3 vezes mais próximo da Terra do que está hoje. A colisão foi tão forte que esse pedaço de rocha terrestre encontrou seu caminho para a Lua. Mais tarde, esse fragmento foi engolido por uma brecha lunar, um tipo heterogêneo de rocha. Por fim, a rocha foi trazida de volta para casa, para a Terra, pelos astronautas da Apollo 14. Embora os cientistas já tivessem encontrado meteoritos provenientes de Marte e da Lua, essa foi a primeira vez que uma rocha da Lua se revelou ser um meteorito terrestre. Eles também descobriram que a rocha havia se formado em um ambiente rico em água, em temperaturas e pressões correspondentes às de cerca de 19 quilômetros abaixo da superfície do nosso planeta. Em 19 de dezembro, a missão Chang'e 4 da China fez história ao aterrissar no lado oposto da Lua. O rover da missão ajudou os pesquisadores a visualizar estruturas escondidas nas profundezas da superfície do satélite, revelando bilhões de anos de história lunar. O rover Yutu-2 fez essa descoberta com a ajuda de seu radar de penetração lunar. Ele fez imagens nas profundezas da superfície da Lua e ouviu os ecos do som que se refletiam nas estruturas ocultas sob a superfície lunar. Descobriu-se que essas estruturas estavam descansando em profundidades de quase 300 metros. A pesquisa sugere que os primeiros 40 metros abaixo da superfície são compostos de camadas de poeira, solo e rochas. Os instrumentos também descobriram uma cratera oculta que deve ter se formado depois que um grande objeto se chocou contra a superfície da Lua. Há muito tempo, é provável que lava antiga estivesse fluindo nas profundezas do subsolo. Os pesquisadores acreditam que as rochas quebradas ao redor da formação podem ser detritos produzidos pelo impacto. Eles também descobriram que as camadas de rocha vulcânica eram mais finas quanto mais próximas estavam da superfície. Essa variação na espessura dos fluxos de lava pode significar uma diminuição no número e na magnitude das erupções ao longo do tempo. Portanto, a atividade vulcânica lunar diminuiu gradualmente desde a formação da Lua, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. No lado mais distante da Lua está uma das maiores e mais antigas crateras de impacto em nosso sistema solar, a bacia do Polo Sul-Aitken. Infelizmente, da Terra só é possível ver sua borda externa, que parece uma gigantesca cadeia de montanhas. É uma enorme depressão de 13 quilômetros de profundidade, que se estende por aproximadamente 2.500 quilômetros de diâmetro e cobre 1/4 da superfície lunar. Os astrônomos têm certeza de que essa cratera surgiu quando um asteroide colidiu com a Lua há cerca de 4 bilhões de anos. E agora olhe para este gigantesco pedaço de metal do tamanho de 4 estados de Connecticut. Quanto ao seu peso, basta dizer que o número contém 18 zeros. Essa massa misteriosa está escondida a cerca de 290 quilômetros abaixo da superfície da Lua, em algum lugar no meio da bacia do Polo Sul-Aitken. Ele foi descoberto quando o GRAIL, sigla em inglês para a missão Gravity Recovery and Interior Laboratory da NASA, coletou dados sobre nosso satélite natural. Ao examinar essas informações, os cientistas notaram que em um local da superfície da Lua havia uma estranha mudança na gravidade. Depois de pesquisar esse fenômeno, eles concluíram que algo misterioso estava pesando sobre o piso da bacia.
Até o momento, os pesquisadores ainda não descobriram a origem do caroço bizarro, mas há várias teorias. Uma delas afirma que o achado é um pedaço de óxido denso que apareceu quando a Lua estava apenas tomando sua forma. Naquela época, o satélite ainda estava coberto por antigos oceanos de magma, e o caroço poderia ter sido formado nos estágios finais de seu resfriamento. Entretanto, a maioria dos cientistas apoia outra teoria, segundo a qual a massa integrante é uma parte do asteroide gigante que criou a bacia do Polo Sul Aitken. Como o artefato é metálico, provavelmente é o núcleo de ferro-níquel do asteroide. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não faz muito tempo, os astrônomos receberam os resultados da topografia subterrânea e descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite natural da Terra. Ela pode ser o resultado da atividade vulcânica lunar que ocorreu há mais de 3 bilhões de anos. Os fluxos de lava endureceram, criando uma crosta espessa e dura na parte externa. Mas por dentro, ela continuava fluindo, derretendo a rocha e criando túneis e cavernas. Diversos pequenos buracos na superfície da Lua descobertos pela NASA parecem ser as aberturas para esses tubos de lava. Se essa teoria for confirmada, os túneis subterrâneos poderão servir não apenas como um local conveniente para missões espaciais com tripulação humana, mas também como fontes de água muito necessárias para os astronautas. Já se passaram décadas desde o último pouso tripulado na Lua, Apollo 17, que aconteceu em dezembro de 1972. Já não está na hora de pensarmos em voltar ao nosso satélite cheio de pó e talvez até mesmo ficar lá? A NASA fez uma promessa em relação a esse tema. Eles estão se preparando para enviar astronautas à Lua novamente, talvez até 2025. Tudo isso acontecerá por meio de um programa chamado Artemis. Ele também incluirá a primeira mulher a conhecer a superfície lunar. Agora você pode se perguntar, por que ainda não fizemos isso? Um ex-administrador da NASA disse algo interessante sobre o assunto. Não foi por causa de questões científicas ou tecnológicas. O problema é que os projetos em potencial levavam muito tempo e eram muito caros. Veja bem, as viagens espaciais, especialmente quando envolvem seres humanos, não são fáceis para o bolso. É verdade que nos últimos anos a NASA teve orçamentos de bilhões de dólares. Parece dinheiro suficiente, certo? Bem, não quando você dá uma olhada na lista de tarefas deles. Isso porque eles têm que considerar tudo, desde telescópios e projetos de foguetes gigantes, até missões que também têm como alvo o Sol, Júpiter, Marte e além. Vendo dessa forma, a NASA precisa ser muito boa em fazer orçamentos para atingir todas as suas metas. Mas não é só por causa das finanças. A própria Lua é bastante problemática. Ela apresenta perigos reais que não podem ser considerados levianamente. Para começar, sua superfície está repleta de crateras e rochas nas quais não é fácil de aterrissar. Além disso, tem a poeira lunar, ou regolito, se você quiser chamá-la pelo nome científico. Ela foi criada ao longo de muitos anos por impactos de meteoritos. É extremamente áspera e gruda em tudo. Pode danificar rapidamente trajes espaciais, veículos e sistemas. Além disso, lidar com o habitat lunar também não é uma tarefa fácil. A Lua não tem atmosfera protetora. Isso significa que durante 14 dias seguidos, a superfície lunar é confrontada com os fortes raios solares. Esse período é seguido por mais 2 semanas de escuridão total. Todas essas mudanças geram temperaturas extremas, às quais nós, humanos, não estamos acostumados. Existem soluções, não se preocupe. A NASA está trabalhando em trajes espaciais e veículos resistentes à poeira e ao sol. Eles estão até mesmo desenvolvendo um sistema capaz de fornecer eletricidade durante as noites lunares. O que é ainda mais interessante sobre esse sistema é que ele pode ser útil em Marte também quando chegarmos lá. A NASA também precisa atrair pessoas realmente inteligentes para seus projetos. Pense nisso, a idade média das pessoas que trabalhavam no controle da missão da Apollo 13 era de apenas 26 anos, e naquela época essas pessoas já haviam participado de várias missões. Isso significa que elas tinham uma experiência considerável desde muito jovens. Mas é aqui que outras pessoas também podem ajudar. Nos últimos anos, não foi apenas a NASA que trabalhou incansavelmente para revolucionar as viagens espaciais. Há muitas pessoas bem-sucedidas por aí com recursos suficientes para participar desses esforços. Algumas estão desenvolvendo novos tipos de foguetes que também podem pousar na Lua. No total, a NASA colocou 12 pessoas em nosso satélite. Esse é, sem dúvida, um dos momentos mais incríveis de sua história, se não o melhor.
E esses astronautas fizeram coisas incríveis lá em cima. Trouxeram pedras, tiraram fotos, fizeram experimentos científicos e até deixaram bandeiras para trás. Todos esses foram momentos importantes das missões Apollo, mas eles não tinham o objetivo de criar um lugar seguro para os seres humanos na Lua. Os cientistas têm a ideia de criar uma estação espacial lunar há muito tempo. É lógico, afinal de contas, é apenas uma viagem de 3 dias da Terra. Isso significa que podemos, tecnicamente, nos dar ao luxo de cometer pequenos erros aqui e ali, sem estragar todo o projeto. Além disso, aprenderíamos muito antes de nos aventurarmos ainda mais no espaço. Uma base lunar poderia fornecer combustível para missões no espaço profundo. Também poderíamos construir telescópios lá em cima e lançá-los com muito mais facilidade no espaço. Isso também poderia nos ajudar em outro projeto importante: descobrir como tornar Marte habitável. Sem mencionar que uma estação espacial lunar nos ajudaria a aprender mais sobre a origem da Lua. Quem sabe poderia até gerar algum dinheiro devido a todo esse turismo lunar divertido e empolgante. De qualquer forma, o programa Apollo Moon exigiu muito trabalho. Para começar, vamos dar uma olhada no grande número de pessoas envolvidas. Cerca de 400 mil de todos os cantos dos Estados Unidos. No entanto, nem tudo foi perfeito. Houve 2 eventos infelizes principais. Em primeiro lugar, um acidente com fogo na plataforma de lançamento da Apollo 1. Em segundo lugar, um tanque de oxigênio decidiu fazer birra na Apollo 13, causando sérios problemas no meio da missão. Uma parte importante do projeto foi o foguete Saturno V. Ele é até hoje o foguete mais potente voado com sucesso, com 36 andares de altura. Ainda está achando difícil de imaginar? Esse foguete era 2 vezes mais alto que as cataratas do Niágara. Graças ao Saturno V, a NASA concluiu com sucesso 13 missões. Isso incluiu o transporte de 24 astronautas até a Lua, sendo que metade deles até fez uma pequena caminhada na superfície lunar. Os foguetes e ônibus espaciais existentes não podem ir além da órbita baixa da Terra. Em termos mais simples, eles não podem chegar à Lua com todos os equipamentos de que os astronautas precisam para prosperar. Os veículos espaciais atuais simplesmente não são capazes de carregar essa carga, pelo menos não desde que as missões Apollo aconteceram. De qualquer forma, fizemos muito progresso na Terra e estamos prontos para enviar astronautas ao nosso satélite em breve. É aqui que o projeto Artemis entra em cena. Trata-se de um programa supervisionado pela NASA, e para garantir que tudo corra bem, a NASA lançou anteriormente Orion, uma espaçonave não tripulada para orbitar a Lua e retornar à Terra. Pense nisso como um teste automatizado. Antes de realmente enviarmos pessoas para lá novamente, precisamos ter certeza de que todos os dispositivos funcionam corretamente. Um dia, a Orion será o veículo que levará os astronautas à Lua novamente. Ela possui um sistema de abortar lançamento para manter os astronautas seguros caso algum problema aconteça durante o lançamento. Também possui um módulo de serviço, que é a fonte de energia que abastece e impulsiona a Orion e mantém os astronautas vivos com água, oxigênio, energia e controle de temperatura. Todos esses projetos futuros nos fazem pensar: como será a vida na Lua, afinal? Por enquanto, só podemos usar nossa imaginação. Alguns dizem que viveremos em casas que saíram diretamente de um conto de fadas, algo como uma aconchegante toca de Hobbit. Viver no subsolo da Lua pode ser uma necessidade. Isso se deve às temperaturas escaldantes e à falta de oxigênio. Se acrescentarmos as ameaças de meteoritos e a radiação ininterrupta, não é de se admirar que não possamos simplesmente caminhar em sua superfície. E quanto ao transporte? Empresas grandes e pequenas estão tentando criar a viagem ideal para a Lua. Se as estimativas atuais estiverem corretas, um tipo de táxi lunar decolará em 2024. Ao contrário de nossos foguetes atuais, esses táxis espaciais não terão de lidar com as condições adversas de reentrada na atmosfera terrestre. Será mais fácil para eles fazer várias viagens de ida e volta. Para apoiar nossa vida lunar, precisaremos ter uma área especial para os táxis espaciais decolarem e aterrissarem com segurança. Pense nisso como uma plataforma de aterrissagem em um trecho firme e plano da superfície lunar, salvaguardada por paredes para proteger contra a poeira lunar. A movimentação na superfície da Lua também será facilitada. Os veículos de última geração de que estamos falando terão seu próprio ambiente controlado. Isso significa que você não precisará de um traje espacial quando estiver dentro dele. Se quiser sair um pouco do seu veículo espacial, é claro que precisará vestir seu traje espacial. Tudo bem, já temos nossas casas e nossos passeios organizados, mas e quanto ao combustível?
É aí que a Lua nos dá uma mãozinha. A gravidade mais leve da Lua significa que não precisamos de tanta energia para escapar de sua atração. Além disso, a Lua tem gelo, e isso é muito útil. Talvez possamos converter esse gelo em combustível para foguetes. Precisaremos de dispositivos espaciais dedicados para ajudar a coletar esse gelo. Uma dessas ferramentas é chamada Trident. É como uma furadeira perfeita para escavar a superfície gelada da Lua. Outros ajudantes robóticos transformariam esse gelo em combustível e o entregariam a um posto de gasolina espacial. Se isso funcionar, os foguetes a caminho de Marte poderão fazer uma parada para um rápido abastecimento de combustível antes de continuar a viagem. Considere Encelados, a lua gelada de Saturno, um dos lugares mais promissores para procurar vida fora da Terra. Os cientistas acabaram de detectar o último dos 6 ingredientes necessários para sua formação, o fósforo. Esse elemento mais raro foi descoberto em um oceano em Encelados. Ele ajuda a tornar o solo fértil na Terra, mas a concentração desse mineral nos mares ocultos da Lua distante pode ser de 100 a 1000 vezes maior do que nos oceanos do nosso planeta. E talvez ocorra porque o oceano de Encelados é rico em carbonatos, exatamente como a água com gás, e esta provavelmente dissolverá os fosfatos das rochas da Lua. A nova descoberta também sugere que em outras luas geladas de Saturno, como o Titã, as águas também podem estar carregadas de fósforo. Por que os cientistas estão tão entusiasmados com esse mineral? Bem, os fosfatos, que são compostos contendo fósforo, são componentes cruciais da vida na Terra. O DNA, o RNA e as membranas celulares os têm. Mas entre os 6 elementos necessários para a vida, que são carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, o fósforo é o menos comum. Em 2004, a sonda espacial Cassini entrou na poeira do segundo anel mais externo de Saturno, chamado de E. Ele é composto de grãos de gelo ejetados por Encelados, e ao estudar esses grãos examinados pelo analisador de poeira cósmica da Cassini, os pesquisadores detectaram fósforo. Encelados é a 6ª maior lua de Saturno. Ela não é realmente grande, tem apenas 505 km de diâmetro, ou seja, é pequena o suficiente para caber dentro do estado do Arizona. Deveríamos tentar isso algum dia. É interessante notar que quando a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, os astrônomos pensaram que Encelados seria uma bola de gelo congelada. Mas então, surpresa, surpresa, eles viram plumas de partículas de gelo e vapor de água saindo de geysers na superfície dessa lua. Ficou claro que havia um oceano global entre o núcleo rochoso dela e sua casca gelada. Os mesmos pesquisadores descobriram anteriormente que esse satélite natural de Saturno também pode ser o lar de moléculas orgânicas complexas. Antes, os cientistas pensavam que os fosfatos poderiam estar presos nos núcleos rochosos de Encelados e mundos semelhantes. É por essa razão que os trabalhos mais recentes, que sugerem que os fosfatos também podem ser abundantes no oceano, foram uma surpresa. Os pesquisadores examinaram 305 grãos de gelo do anel E de Saturno e descobriram que 9 continham fosfatos. E esses resultados foram claros e inconfundíveis. E isso é muito importante porque há algum tempo acreditava-se que a fosfina, um composto de hidrogênio e fósforo, existia nas nuvens de Vênus. Mas ninguém conseguiu encontrar nenhuma evidência que sustentasse essa teoria. Em Encelados, no entanto, não há controvérsia, os fosfatos existem ali. Os astrônomos consideram Europa um dos lugares mais promissores do sistema solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque essa lua tem um enorme oceano de água salgada, com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, ele está escondido sob uma camada de gelo que, segundo estimativas, tem de 15 a 30 quilômetros de espessura, mas ainda é potencialmente habitável. Os pesquisadores afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na camada de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. É claro que será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem fontes muito mais rasas que provavelmente estão muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1 quilômetro de profundidade sob o gelo. E essa notícia tem 2 coisas excelentes. Em primeiro lugar, aumenta as chances de haver vida em Europa. E em segundo lugar, se for verdade, pode facilitar para que futuras missões encontrem essas formas de vida, se houver alguma. Em seguida, temos Titã, a maior lua de Saturno. Ela é menor e tem gravidade mais leve que a da Terra, mas ainda nos faz lembrar do nosso planeta, já que o nitrogênio predomina em sua atmosfera. Trata-se do único outro mundo em nosso sistema solar com lagos e rios.
Esses corpos d'água são feitos de hidrocarbonetos, metano e etano. Há também um oceano subsuperficial de água, mas ele está localizado muito no fundo e ninguém descobriu ainda se faz contato com algo na superfície. Se for o caso, poderá fornecer combustível para a vida depois de se misturar com a química complexa da superfície. Mas Encelados e outras luas geladas não são os únicos lugares no sistema solar que podem abrigar ou já abrigaram vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por criaturas vivas. Por exemplo, o gado que digere o alimento e emite, você sabe, gás. Entretanto, os cientistas acreditam que o metano permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que os modelos dos pesquisadores previam. A questão é, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério por lá são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície de Marte. Ali, eles podem ter sido protegidos da forte radiação proveniente do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias poderiam facilmente sobreviver em tais condições por 280 milhões de anos. Bom, é um longo prazo de validade, e significa que, se houvesse vida em Marte, poderíamos achar evidências na subsuperfície por meio de perfurações no solo. No entanto, não há água corrente em Marte, e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco, em outras palavras, está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. De qualquer forma, se não encontrarmos vida fora da Terra em nosso sistema solar, provavelmente poderemos procurá-la em exoplanetas, que é como são chamados os planetas fora de nosso sistema estelar. Alguns parecem muito promissores. O mais perto daqui é Próxima Centauri b. Ele está a apenas 4,2 anos-luz de distância da Terra. Recentemente, os astrônomos descobriram que esse mundo pode ser ainda mais parecido com o nosso do que se pensava. Ele é apenas 17% mais maciço do que aqui, e orbita uma estrela que é mais fraca e menos maciça que o Sol. Próxima Centauri b está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que há chances de existir água líquida e vida ali. Parece que esse exoplaneta está preso à sua estrela-mãe. Um de seus lados está voltado para ela o tempo todo, e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Próxima Centauri b está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação da estrela pode estar puxando o ar do planeta para longe. Se esse for o caso, é pouco provável que exista água líquida em sua superfície. O Gliese 832c está a 16,2 anos-luz de distância da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a um passo de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais maciço que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como se trata de uma anã vermelha muito mais fria e mais fraca do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se ele é semelhante à Terra, e provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa que cria um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que consegue liberar de volta para o espaço. Isso significa que é mais provável que o Gliese 832c se assemelhe a Vênus, quente e escaldante, do que a Terra, relativamente fria. Por mim, tudo bem. A NASA tem alguns planos incríveis para a Lua. Por exemplo, seu próximo e ambicioso programa lunar, o Artemis II. A meta é o pouso de astronautas, incluindo a primeira mulher e o próximo homem na Lua até 2024. O Artemis tem como objetivo construir uma presença sustentável na Lua. Eles estão planejando estabelecer um portal lunar, uma espécie de estação espacial na órbita lunar, que servirá como ponto de partida para pousos lunares. E não vamos nos esquecer dos pousos lunares. Os cientistas estão desenvolvendo o poderoso foguete Space Launch System, que lançará a espaçonave Orion para levar os astronautas até a Lua. Depois, há o Human Landing System, um elegante módulo de pouso lunar que aterrissará suavemente na superfície da Lua, permitindo que os astronautas explorem e conduzam experimentos científicos incríveis.
E a NASA não está sozinha desta vez. Ela se uniu a parceiros internacionais como a Agência Espacial Europeia para tornar esse sonho lunar uma realidade. Mas todos esses sonhos maravilhosos podem ser arruinados por algo que, a princípio, parece muito pequeno e insignificante. Imagine o seguinte: sem atmosfera, sem ar para respirar, e de repente uma névoa misteriosa e raios de luz aparecem ao nascer e ao pôr do sol. É como se a Lua estivesse fazendo um show celestial. Mas há uma reviravolta nessa beleza. Durante a missão Apollo 17, em 1972, essa bela visão fez um dos astronautas da NASA, Harrison Schmitt, espirrar e seus olhos lacrimejarem. Ele chamou isso de febre do feno lunar. Essa febre misteriosa afetou todos os 12 astronautas que foram à Lua. De ataques de espirros a narizes entupidos, esses astronautas apresentaram sintomas como se tivessem pegado um resfriado. Levou dias para que as reações desaparecessem. Esse evento levou a uma descoberta sobre a poeira lunar e seu lado mais sombrio. Quando os cientistas descobriram esses raios, arregaçaram as mangas para investigar a origem. E eis o que descobriram. Essas faixas radiantes de luz eram, na verdade, causadas pela luz solar que se esgueirava por camadas de uma minúscula poeira lunar. A poeira era composta de pequenas partículas e cacos de vidro afiados e se espalhava por toda a parte. Descobriu-se que essa poeira lunar era uma vilã sorrateira. Ela trouxe uma série de problemas. A visão prejudicada dos astronautas foi apenas o começo. Os problemas foram muito maiores: máquinas preciosas danificadas e inúmeros problemas eletrônicos. Ela ainda teve a audácia de corroer componentes e deixou a espaçonave cheirando a pólvora queimada. Eca! Essa poeira se agarra a tudo, revestindo as superfícies como um cobertor perverso. Pode entupir equipamentos, entrar em máquinas delicadas e até mesmo bagunçar os trajes espaciais dos astronautas. Em 1972, as coisas ficaram realmente complicadas novamente. Os astronautas da Apollo 17 enfrentaram um pesadelo. Depois de apenas 22 horas na superfície lunar, seus trajes espaciais sofreram danos irreparáveis. Sim, você ouviu corretamente, irreparáveis. A poeira diminuiu a mobilidade dos astronautas, dificultando sua locomoção e tirando a graça de seus passeios lunares. E não importa o quanto eles tentassem limpar, ela aderiu tanto que deixou os trajes espaciais em um estado lamentável. Portanto, como você pode ver, isso representa sérios desafios para futuras missões lunares. Mas nossos intrépidos cientistas não irão desistir. Para resolver esse problema, eles precisam entender como a poeira lunar se forma e por que ela é tão pegajosa. Eles descobriram que tudo começa com o impacto de meteoritos. Quando essas rochas espaciais se chocam contra a Lua, geram uma poeira fina que preenche o ar. Às vezes, esses impactos causam até mesmo o derretimento de minerais, formando cacos de vidro afiados que se misturam à poeira. Isso sim é uma transformação da Lua. A poeira também está repleta de silicato, um material comumente encontrado em planetas vulcânicos. A inalação de silicato pode causar sérios problemas pulmonares aos mineiros da Terra. Então você pode imaginar o problema que isso pode causar na Lua. Um estudo recente descobriu que até mesmo uma colher de uma poeira semelhante se mostrou tóxica o suficiente para destruir até 90% de pulmões e células cerebrais expostas a ela. Mas a situação fica ainda pior. A baixa gravidade da Lua permite que essas minúsculas partículas flutuem por muito mais tempo, penetrando mais profundamente nos pulmões. Imagine respirar partículas 50 vezes menores que um fio de cabelo humano durante meses. É uma receita certa para problemas. E veja, na superfície da Lua, tudo é um pouco diferente daqui. Não há tempestades ou fortes rajadas de vento para soprar essa poeira para longe. Também não há atmosfera para proteger a superfície. Portanto, sem as forças naturais de erosão do vento e da água como temos na Terra, essas partículas secas permanecem persistentemente. E para tornar as coisas ainda mais eletrizantes, a Lua é constantemente bombardeada pela radiação do Sol. Essa exposição confere à poeira uma carga elétrica. Os ventos solares criam partículas carregadas positiva e negativamente. As partículas então zumbem, repelindo-se e originando aquelas faixas radiantes de luz que os astronautas da Apollo 8 testemunharam. É como uma festa de discoteca na Lua. A ESA, Agência Espacial Europeia, reuniu uma equipe de especialistas para estudar a poeira lunar. Eles estão trabalhando com uma simulação da poeira lunar extraída de uma região vulcânica na Alemanha para entender seu comportamento e seus efeitos. Os engenheiros também precisam encontrar uma maneira de proteger os futuros astronautas e equipamentos.
Os engenheiros da NASA querem criar trajes espaciais que possam sobreviver não a uma, não a 10, mas a incríveis 100 atividades extraveiculares na superfície lunar. Isso é como passar 800 horas lá fora explorando e se divertindo muito. Além disso, a NASA iniciou o Breakthrough Innovative and Game-Changing Idea Challenge em 2021. Ele foi aberto a estudantes universitários inteligentes de todo o mundo. Essas mentes jovens colocaram seus chapéus para pensar e desencadearam uma onda de soluções inovadoras. Por exemplo, eles propuseram o uso de fibras especiais que conduzem eletricidades, inspiradas no pelo fofo das chinchilas. Assim como as chinchilas ficam livres de poeira, essas fibras ajudariam a manter a poeira lunar afastada. Um amigo peludo dando uma mãozinha, não é adorável? Outra ideia brilhante envolveu uma escova com carga elétrica ativada por radiação UV. É como se fosse uma varinha mágica que elimina a poeira com um simples toque. Abracadabra, a poeira lunar foi embora. E não vamos nos esquecer do tecido inspirado em insetos inteligentes. Esses insetos têm estruturas coletoras de pólen que repelem a poeira indesejada. Então, nossos engenhosos alunos pensaram, por que não imitar isso? Eles projetaram um tecido com propriedades semelhantes, criando um escudo contra as partículas lunares sorrateiras. O que é notável nessas ideias é que todas elas usam o poder da carga para combater a poeira. De forma inteligente, elas repelem a poeira dos trajes espaciais, mantendo-os limpos e protegidos. E embora todas essas ideias pareçam muito boas, os cientistas da NASA lançaram outra solução ainda melhor: nanotubos de carbono. Essa é uma ótima maneira de revolucionar o tecido dos trajes espaciais. O que torna esses nanotubos de carbono tão especiais? Bem, eles possuem alguns superpoderes incríveis. Em primeiro lugar, eles são supercondutores, o que significa que podem transportar eletricidade como ninguém. É como ter um raio preso em um tubo microscópico. Além disso, esses nanotubos de carbono são mais resistentes do que os meteoritos mais resistentes. Eles têm a força necessária para suportar um ambiente lunar rigoroso, onde até mesmo um grão de poeira pode causar problemas. Imagine ter um traje feito de um material mais resistente do que a capa do super-homem. Assim, os cientistas da NASA decidiram tecer esses extraordinários nanotubos de carbono no tecido do traje espacial. Os eletrodos foram cuidadosamente integrados à camada externa do tecido, tornando-a uma força a ser reconhecida. Mas como se elimina a poeira lunar? Bem, aqui está a ciência eletrizante novamente. Quando ativados por uma corrente alternada especial, os eletrodos criam campos elétricos poderosos. Esses campos funcionam como ímãs, repelindo partículas de poeira carregadas e não carregadas para longe do traje espacial. Imagine isso como uma festa dançante, em que as partículas de poeira são os convidados indesejados e os campos elétricos são os seguranças, que escoltam tudo para fora. Graças a essa tecnologia, a poeira lunar não tem a menor chance contra nossos astronautas. Além disso, pelo lado positivo, o solo lunar pode ser usado para fazer tijolos para abrigos. Ele também pode ajudar a extrair oxigênio para os astronautas sobreviverem na Lua por longos períodos de tempo. Quando a vida lhe dá limões, faça uma limonada, certo? Então vamos torcer pela nossa equipe dos sonhos da NASA enquanto eles embarcam nessa épica missão lunar. Esperemos que eles tenham sucesso em suas descobertas e que a próxima missão à Lua não seja um grande problema. Fique ligado! Coloque seus óculos de sol, porque Mercúrio é um ponto quente. Da superfície desse planeta, o Sol parece 3 vezes maior do que da Terra e a luz é 11 vezes mais brilhante. Mercúrio pode girar mais devagar do que a Terra, mas ainda sabe como se divertir. Um dia ali dura incríveis 59 dias terrestres. Mas não se preocupe, um ano por lá leva apenas 88 dias por aqui. Portanto, se quiser se sentir como um centenário, basta dividir sua idade por 0,25 ou multiplicá-la por 4. Dessa forma, obterá sua idade mercuriana aproximada. Fácil, fácil! E não vamos nos esquecer da órbita peculiar desse carinha. Para cada 2 voltas ao redor do Sol, ele gira 2 vezes. Isso significa que cada hemisfério tem um ano inteiro de luz solar seguido de uma longa noite. Os fusos horários seriam uma bagunça por lá, portanto, vamos nos ater ao GMT. Alguém se esqueceu de levar o lixo para fora? Por que está cheirando a ovo podre aqui? Ah, desculpe, é porque estamos em Vênus e essas nuvens fedorentas não têm cheiro de rosas. O dia de qualquer planeta é basicamente o tempo que ele leva para dar uma volta completa em seu eixo. Bem, Vênus demora um bom período para fazer isso, muito mais devagar do que a Terra, na verdade.
Portanto, um dia por lá equivale a incríveis 243 por aqui, ou quase 6.000 horas. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco complicadas. Como o dia em Vênus é tão longo, na verdade usamos o da Terra como padrão para manter o tempo no planeta, o que significa que há apenas um fuso horário venusiano. Parece conveniente, não é? O ano de Vênus corresponde a aproximadamente 225 dias terrestres. Portanto, se você estivesse comemorando aqui a chegada do ano 2000, esse seria o de 3.251 em Vênus. Portanto, para acompanhar o tempo por lá, podemos usar o ano local, composto de 225 dias terrestres. Mas a cada 3 anos, aproximadamente, há um mais curto, composto de apenas 224 dias. Não é tão confuso assim, pois também temos anos bissextos aqui, só que o funcionamento é um pouco diferente. Chegamos ao nosso mundo. Uau! Quantos fusos horários temos nessa grande bola azul? Que rufem os tambores! 24! E você sabia que podemos mexer um pouco com o tempo? Sim, em cerca de 80 países, principalmente na Europa e nas Américas, temos algo chamado horário de verão. É quando adiantamos nossos relógios em 1 hora durante o verão para que possamos aproveitar todo aquele sol maravilhoso. Mas cada país tem suas próprias regras sobre essa questão, portanto, certifique-se de não ser pego cochilando quando deveria estar trabalhando. E veja só, algumas regiões têm até fusos horários que diferem do padrão, com incrementos de meia hora ou 15 minutos. Você consegue imaginar a Lua com seu próprio fuso horário? A Agência Espacial Europeia anunciou recentemente que está na hora de a Lua ter um fuso horário sincronizado. Com cada vez mais países e empresas privadas planejando missões para o nosso vizinho lunar, é importante que todos falem a mesma língua quando se trata de cronometragem. No momento, cada missão leva consigo o tempo universal coordenado da Terra, o que é bom quando há apenas algumas explorações acontecendo ao mesmo tempo. Mas com dezenas de missões lunares planejadas para os próximos anos, as coisas vão ficar complicadas. Precisamos de um sistema para garantir que todos estejam na mesma página, ou acabaremos com diferentes espaçonaves fora de sincronia umas com as outras. E ninguém quer esse tipo de caos no espaço. A precisão do horário é muito importante para a comunicação e a navegação. Portanto, precisamos descobrir uma maneira de garantir que todos estejam sincronizados. A Agência Espacial Europeia ainda não descobriu exatamente qual será a forma desse novo fuso horário lunar, mas está trabalhando nisso. Deveria haver uma única organização responsável por manter o horário lunar ou deveríamos deixar a Lua definir? E quanto a fusos horários mais granulares com base na posição do Sol? Todas essas são perguntas importantes que precisam ser respondidas. Quando se trata de um dia em Marte, ele não é muito diferente que o daqui. Estamos falando de 24 horas, 39 minutos e 35 segundos. Um ano marciano equivale a 1,8 na Terra, o que significa que o ano de 2000 aqui foi o de 1773 em Marte. Quase me esqueci. O ano por lá equivale a 668 dias terrestres. Ufa, resolvemos o calendário marciano, porém Marte vai precisar de fusos horários locais. Devido à sua órbita alongada, a diferença entre as horas de verão e de inverno será significativa. Um ano em Júpiter dura quase 12 aqui. Sim, isso é como uma vida inteira de um cachorro. Mas não se preocupe, ali há 12 estações para manter as coisas interessantes, cada uma quase tão longa quanto um ano terrestre. Mas um dia em Júpiter tem 9 horas e 55 minutos. Além disso, como o planeta não tem uma superfície sólida, as nuvens se movem em velocidades diferentes, de modo que 2 estações atmosféricas flutuantes podem ter dias diferentes. Ei, se vivêssemos por lá, precisaríamos muito de um aplicativo legal que rastreasse todas essas coisas. De qualquer forma, se algum dia terraformarmos aquela região, a maior parte da população teria que viver nas luas jupiterianas, porque a atmosfera é muito selvagem. E veja só, os períodos de revolução das luas estão conectados. Portanto, podemos usar o mesmo sistema de contagem de dias para todas elas. Em Io, podemos ter 2 dias jupiterianos em um dia terrestre. Como dividimos isso? Bem, poderíamos ter 1 minuto de 53 segundos e 1 hora de 103 minutos. Ou simplesmente manter 1 minuto e a hora da Terra e ter um dia com 21 horas e 13 minutos de duração. Quantos anos você tem? Eu tenho 200 dias, e você? Parece estranho para alguém que mora aqui, mas os caras de Saturno contariam sua idade em dias. Um ano ali é muito longo, tipo, mais de 29 anos terrestres. As crianças teriam apenas uma fração de 1 ano, enquanto os mais velhos teriam 3 anos. Portanto, para manter o controle do tempo por lá, poderíamos dividir um ano em 29 ou 30 estações.
Ah, e um fato curioso: Saturno nem sequer tem uma superfície sólida, apenas nuvens giratórias que rodam em velocidades diferentes. Mas ainda assim, poderíamos montar algumas estações de pesquisa legais ou balões de extração de hélio para flutuar lá em cima. Um ano uraniano dura incríveis 84 terrestres. Portanto, para facilitar as coisas, continuaremos a usar os anos da Terra em nossos cálculos, e os anos naturais de Urano podem ser aproveitados em ocasiões especiais, como quando se completa um ano por lá. Como o planeta não tem uma superfície sólida, o período de rotação é muito variável. Somente missões científicas e empresas de mineração de hélio são corajosas o suficiente para se aventurar na atmosfera. E veja só, cada lua tem seu próprio sistema de dia e data. Muito confuso. A maioria das pessoas nunca irá comemorar um ano em Netuno, porque é muito tempo para nós, humanos. Mas não se preocupe, ainda usaremos confetes e chapéus de festa em ocasiões especiais, como no aniversário de 2 anos da chegada da primeira nave espacial ao planeta. Quanto ao resto do tempo, usaremos apenas os anos terrestres para todas as nossas necessidades comerciais. Plutão leva impressionantes 240 anos terrestres para orbitar o Sol, o que é tempo demais para ser utilizado como um ano em nossa vida cotidiana. Um dia ali é quase como uma semana na Terra. Portanto, para manter o controle do tempo, vamos dividir isso em 6 dias plutonianos, 3 de luz e 3 de escuridão. O que significa que um dia padrão em Plutão irá durar um pouco mais do que um na Terra. Agora, como o eixo do planeta anão é super inclinado, usar fusos horários seria inútil. Portanto, utilizaremos apenas um fuso horário para todo o sistema. Fácil assim. Quanto ao ano padrão, será quase o mesmo que o terrestre, cerca de 343 dias. Mas, uma vez a cada 10 anos, acrescentaremos um dia extra só por diversão. Isso é tudo por enquanto. Te vejo em Plutão. Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo Goda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno. Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido como uma rocha ou derretido como um líquido quente. Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apollo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo. Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra. A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging. Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tadã! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 km de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu. Então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente. Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua.
Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar. O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais, mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século XVII, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos, então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquillitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 fez seu pouso. Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto. No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente. Ele apontou que poderia haver água na Lua em áreas especiais chamadas regiões permanentemente sombreadas. Esses são pontos na Lua onde o Sol não brilha, portanto eles permanecem escuros o tempo todo. Assim, o gelo de água poderia existir nessas áreas escuras porque elas são extremamente frias e o gelo não evaporaria. Mas, quando os astronautas das missões Apollo foram à Lua, eles trouxeram de volta amostras do solo e os cientistas não encontraram sinais de água nelas. Assim, todos voltaram a pensar que a Lua era completamente seca. Nos anos 1990, a NASA concentrou-se nessas crateras sombreadas e encontrou altas concentrações de hidrogênio, o que significa que poderia haver gelo nos polos da Lua. Eles ainda não tinham certeza, então continuaram cavando e, depois de algum tempo, encontraram hidrogênio preso dentro de minúsculos grânulos de vidro vulcânico. Como não há vulcões ativos na Lua atualmente, isso significa que é provável que havia água na Lua quando esses vulcões entraram em erupção há muito tempo. Além disso, poderia haver muito mais água nos primórdios da nossa Lua. Em 2020, a missão Sofia, da NASA, nos mostrou o que estávamos procurando há muito tempo. Afinal, existe água na Lua. Acontece que a água está escondida entre os grãos de poeira lunar ou grudada na superfície nas áreas iluminadas pelo Sol da Lua. Portanto, não há oceanos como os que temos na Terra, mas pelo menos há alguma coisa. Mas a pergunta permanece. Como a água chegou até lá? Parece que a Lua teve uma história caótica na época em que estava se formando, como provavelmente a maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar. Portanto, há algumas evidências de que a água chegou lá por meio de cometas que atingiram sua superfície nos velhos tempos, ou talvez continue chegando por meio daqueles que estão se chocando contra a Lua atualmente. Estamos falando de uma situação caótica em que micrometeoritos gelados colidem com a superfície da Lua, e a poeira faz uma bagunça ainda maior ao interagir com o vento solar. Mas estamos aguardando para saber mais sobre isso.
Porque, como todos sabemos, quando se fala em água, inevitavelmente também se fala em vida. É por isso que queremos saber mais sobre, por exemplo, todo aquele gelo escondido nas crateras polares da Lua. Talvez ele possa nos ensinar mais sobre como a vida se desenvolveu na Terra. Talvez os cometas tenham trazido todos os elementos necessários para cá. E se alguns desses elementos também estiverem presos no gelo da Lua? E se vivêssemos em um mundo onde a Lua e o Sol trocassem de lugar? Sim, eu sei o que você está pensando. As consequências seriam surpreendentes e catastróficas. Mas aqui está uma visão interessante. E se de alguma forma sobrevivêssemos a tudo isso? Como seria a nossa vida em um mundo tão novo e o que aconteceria com o Sistema Solar? É hora de descobrir. Vamos começar com a Lua. Você sabia que a Lua é responsável pelas marés na Terra? Sabe, tipo o oceano entrando e saindo como se estivesse jogando vôlei de praia. Tudo graças à atração gravitacional do nosso satélite. A Lua também ajuda a estabilizar a rotação da Terra. Isso é muito importante se você não quiser acabar como um certo planeta que gira de lado. Olha você, Urano. Além disso, ela funciona como um escudo, protegendo-nos de alguns dos raios cósmicos mais nocivos, asteroides e detritos espaciais. É como se fosse nosso guarda-costas pessoal. E sem o nosso satélite, talvez não estivéssemos aqui contando piadas e aproveitando a vida. Alguns cientistas acreditam que a Lua desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da vida na Terra. Sem sua atração gravitacional, poderíamos ter um clima loucamente irregular. Além disso, a Lua poderia ter redistribuído a água em nosso planeta, e todos nós sabemos que água significa vida. Quanto ao Sol, todos nós sabemos como ele é importante. Ele fornece luz, calor e energia para todos os planetas. Mas, como todo bom anfitrião de festas, o Sol às vezes pode ficar um pouco intenso demais. Nunca se esqueça de que ele é uma estrela extremamente poderosa e maciça com uma temperatura de superfície de cerca de 5.337,8 graus Celsius. Se não fosse pela nossa camada de ozônio, todos nós seríamos queimados instantaneamente. A distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 149.668.992 quilômetros. Os cientistas pegaram essa distância e a transformaram em uma unidade de medida, uma unidade astronômica, ou UA. A distância mais próxima que a Terra poderia se aproximar do Sol sem ser completamente destruída é de cerca de 0,9 UA. Ao mesmo tempo, se nos afastarmos demais, mais do que cerca de 1,2 UA, nosso planeta se transformará em uma bola de neve. Portanto, tivemos muita sorte com nossa localização. Enquanto isso, a distância entre a Terra e a Lua é de cerca de 0,002 UA, ou 386.242 quilômetros. É muito perto de nós. Agora que sabemos o quanto esses dois são importantes e o quanto a posição deles afeta nosso mundo, vamos tentar trocá-los. Certamente nada de ruim vai resultar disso, né? Primeiro, vamos imaginar por um momento que o Sol estivesse no lugar da Lua. Você provavelmente já sabe o que acontecerá conosco. O calor intenso e a radiação do Sol seriam como a pior sauna do mundo, com a temperatura da Terra aumentando rapidamente. Qualquer ser vivo na Terra deixaria para trás nada além de uma pilha de cinzas. Mas a destruição não pararia por aí. A atmosfera e os oceanos seriam destruídos pelo vento solar, deixando o planeta exposto e vulnerável à radiação e às partículas provenientes do Sol. Seria como um secador de cabelo espacial gigante a todo vapor, com a atmosfera e os oceanos da Terra sendo destruídos instantaneamente. Esqueça o derretimento das calotas de gelo. O planeta inteiro seria uma grande poça. Mas essa foi uma resposta cientificamente precisa. Que chato. Mas e se pudéssemos sobreviver a essa catástrofe de alguma forma? E se tivéssemos alguma tecnologia super avançada para nos proteger de sermos fritos até ficarmos crocantes? Em primeiro lugar, mesmo que nosso planeta sobrevivesse de alguma forma, as coisas ainda ficariam muito quentes, pois o Sol ainda emitiria muito mais calor e energia do que a Lua. Além disso, ao contrário da Lua, que passa por períodos de escuridão durante sua noite lunar, o Sol tem uma fonte de energia constante por meio da fusão nuclear. Pelo menos não teríamos que nos preocupar com o congelamento todas as noites. Estaríamos apenas suando muito durante o sono. É claro que todo esse calor extra teria alguns efeitos graves em nossos ecossistemas. As plantas e os animais precisariam se adaptar para sobreviver, e poderíamos ver algumas mudanças importantes na forma como a vida na Terra funciona. Imagine a confusão dos animais noturnos. Sem a Lua, eles não teriam ideia de como navegar ou caçar.
Então, o que faríamos nesse mundo novo e super quente? Bem, talvez pudéssemos construir algumas estufas de alta tecnologia para reter todo esse calor, ou poderíamos usar alguns espelhos gigantes ou outras superfícies refletoras para manipular a quantidade de luz solar que a Terra recebe. Em seguida, temos a gravidade do Sol. Lembra-se de que dissemos que a atração gravitacional da Lua é a ideal para estabilizar a órbita da Terra? Então, se a substituirmos por uma estrela inteira, as coisas ficarão bem malucas. Estamos falando de mudanças extremas nas estações do ano, no clima e em todos os tipos de travessuras relacionadas ao tempo. Sua vida cotidiana pareceria que está tentando fazer o tchá-tchá durante um terremoto. A rotação da Terra também se aceleraria drasticamente. Isso significa dias mais curtos, noites mais longas e muita confusão com horários de trabalho e aniversários. Então, há alguma maneira de consertar isso? Bem, hipoteticamente, poderíamos usar algumas espaçonaves enormes ou outras tecnologias para ajustar artificialmente a órbita e a rotação da Terra. Por exemplo, poderíamos lançar foguetes ou rebocadores espaciais que empurrariam lentamente nosso planeta para uma nova órbita mais estável e consistente. E isso não é tudo. Todo esse jogo de gravidade também significaria novas ondas gigantescas de proporções épicas. Estamos falando de ondas tão altas que os surfistas precisariam de tanques de oxigênio apenas para pegar uma carona. Imagine tentar navegar em um barco em meio a um furacão enquanto monta em um cavalo bronco. Iha! A Lua também mistura nutrientes no oceano e ajuda a sustentar a vida marinha. Portanto, se trocássemos o Sol pela Lua, essas águas ricas em nutrientes seriam coisa do passado. O oceano se tornaria uma sopa estagnada e sem vida, com nada além de algas e plâncton para nos fazer companhia. Teríamos que recorrer a sanduíches de algas marinhas e beber água dessalinizada apenas para sobreviver. E, sejamos realistas, ninguém quer viver em um mundo sem sushi. Então, o que podemos fazer? Bem, poderíamos tentar de alguma forma criar marés artificialmente ou imitar a atração gravitacional da Lua sobre o oceano. Por exemplo, usando bombas ou outros mecanismos para movimentar grandes volumes de água de forma a criar um efeito de maré semelhante. Ou podemos tentar ajudar a vida marinha a se adaptar ao novo oceano, menos rico em nutrientes. Talvez desenvolvendo a criação de peixes ou a aquicultura. Por fim, não se esqueça da radiação. O Sol é basicamente uma fábrica de radiação. Isso pode afetar seriamente a nossa saúde e nossos dispositivos eletrônicos. Você acha que seu celular quebra por qualquer coisa? Imagine o que aconteceria com ele em uma explosão solar gigante. Precisaríamos de uma tecnologia de blindagem muito avançada para nos proteger. Estamos falando de materiais que podem suportar temperaturas mais quentes do que o traseiro de um jalapeño e campos magnéticos poderosos o suficiente para desviar partículas carregadas. E toneladas de protetor solar. Em resumo, se substituíssemos a Lua pelo Sol e de alguma forma conseguíssemos evitar consequências catastróficas, seria um mundo completamente diferente do que conhecemos. Mas não seria apenas a Terra que sentiria esses efeitos. Então, o que aconteceria com o restante do nosso sistema solar? Para começar, se o Sol, com sua louca atração gravitacional, tomasse o lugar da Lua, ele começaria a bagunçar seriamente as órbitas dos outros planetas, que poderiam ser lançados em direções aleatórias como carrinhos de bate-bate. Os planetas também experimentariam um pouco de personalidade ardente do Sol. Eles teriam que lidar com toda a radiação e partículas carregadas. Por fim, o campo magnético do Sol é incrivelmente forte, e se ele tomasse o lugar da Lua, os outros planetas seriam forçados a dançar conforme sua música. Isso poderia causar tempestades elétricas, auroras e outros efeitos elétricos malucos em toda parte. E o que aconteceria com a própria Lua? Infelizmente, seu reinado no centro do nosso sistema solar não durará muito tempo. Provavelmente ela começará a orbitar o Sol e será devorada por ele, ou simplesmente voará para longe como um passarinho livre. Então é isso aí. Essa foi a nossa pegadinha cósmica que deu terrivelmente errado. O que podemos dizer? Vamos apenas agradecer por esse cenário não ser fisicamente possível e, em vez disso, apreciar a bela Lua e o Sol vivificante a uma distância segura e confortável. A Lua. Um belo satélite natural com algumas misteriosas manchas escuras. Sempre vemos o mesmo lado dele, então estamos acostumados com essa imagem. É difícil imaginar a Lua virada para o outro lado, mas costumava ser diferente. Costumava ser tão diferente. Imagine isso, um satélite enorme e incandescente no céu que causa tsunamis constantes. Sugiro que a gente viaje para o passado distante para ver como era a Lua
há muitos, muitos anos. Ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Naquela época, o nosso planeta verde-azul ainda era um pedaço de rocha em brasa e insanamente instável voando no espaço. Ainda não tínhamos a Lua, e o dia em nosso planeta durava apenas 6 horas, o que significava somente 3 horas de luz do dia. Vulcões entravam em erupção por todo lugar, liberando gás venenoso no ar, e um monte de meteoritos colidia regularmente com o planeta. Ao mesmo tempo, há 4,5 bilhões de anos, ocorreu o chamado Grande Impacto, ou, como os cientistas chamam, a hipótese do Grande Impacto. Essa hipótese afirma que, certa vez, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Marte é cerca de 2 vezes menor que o nosso planeta, então o estrago não foi tão grande, mas bastante catastrófico. Este poderoso impacto removeu parte das camadas externas daquele objeto do tamanho de Marte e da Terra. O próprio núcleo deste corpo espacial se fundiu com o núcleo denso da Terra, e muitos fragmentos da Terra voaram para o espaço sideral. Então, este foi o começo da nossa Lua, ou, dizendo de forma científica, o processo de diferenciação começou. Este é o processo pelo qual todos os corpos planetários passam no início de suas vidas. Como o impacto foi muito quente, seu calor levou a maioria dos gases e líquidos dos pedaços quebrados da Terra. Apenas uma superfície de pedra relativamente seca restou. Então, sim, há água e gases na Lua, mas em quantidades muito pequenas. A gravidade do nosso planeta era forte o suficiente para fazer com que todos esses fragmentos de pedra quente permanecessem em sua órbita, e eles gradualmente começaram a ficar juntos. Os produtos químicos que eles continham foram distribuídos em camadas. O ferro, que era mais pesado, afundou mais para dentro, e elementos mais leves formaram a superfície. Em pouco tempo, 100 anos ou menos, o anel de vapor, poeira e rocha se fundiu. Os maiores aglomerados com a gravidade mais forte atraíram cada vez mais outras partículas, formando gradualmente a Lua. Parecia uma bola de plástico bolha em brasa. Infelizmente, o núcleo da Lua recém-nascida acabou sendo muito pequeno. Faltava ferro e outros elementos pesados para se transformar em algo substancial, como um planeta. As rochas lunares mais antigas provavelmente se formaram no oceano de magma. E quando a Lua esfriou gradualmente, acabou sendo uma bola branca, limpa e perfeitamente uniforme. Mas ainda era completamente diferente de como a conhecemos agora. Para começar, imediatamente após o seu nascimento, o satélite estava localizado a uma distância de apenas 21.700 km da Terra. Isso é 15 vezes mais perto do que está agora, cerca de 383 mil quilômetros. É assustador imaginar o quão grande e brilhante a Lua parecia no céu naquele momento. A vista provavelmente era bonita e aterrorizante. E é claro, essa proximidade causava ondas incrivelmente enormes na Terra. O planeta sofria com tsunamis regularmente. Além disso, naquela época, a Lua estava girando muito rápido e não ficava com apenas um lado voltado para a Terra. Mas em geral, a Terra e a Lua tiveram um impacto positivo uma na outra. Por exemplo, foi a Lua que fez nosso dia durar 24 horas. Agora, o eixo da Terra está inclinado a 23,5 graus do plano de sua órbita ao redor do Sol. Sem a Lua, a Terra girava rapidamente, mas graças ao satélite, a inclinação do planeta se estabilizou, o que levou a uma grande e agradável variedade de climas na Terra. Para dizer a verdade, a gravidade do nosso planeta também ajudou a Lua. Graças a ela, a Lua começou a girar cada vez mais lentamente, enquanto gradualmente se afastava de nós. Ao longo dos anos, sua órbita se afastou do nosso planeta. Ao mesmo tempo, a Lua ficou presa à Terra. Isso significa que seu período de rotação coincide com seu período orbital. Ou, em outras palavras, a Lua se move em torno de si mesma tão rápido quanto se move ao redor da Terra. É por isso que vemos apenas um lado da Lua. Quando a Lua se afastou, as marés da Terra ficaram mais calmas. Agora, a água podia fluir para os cantos mais remotos do nosso planeta. Foi então que a vida surgiu na Terra. Mas de volta à evolução da Lua em si. O que aconteceu em sua superfície após a sua formação? Os estágios seguintes do desenvolvimento da Lua foram a infância e a adolescência. E, como geralmente é o caso nessa idade, esse período foi insano. Não é de se surpreender, cerca de 4 bilhões de anos atrás, o sistema solar estava muito agitado. Durante os primeiros 600 milhões de anos de existência da Lua, grandes asteroides e cometas constantemente colidiam com ela.
Agora, eles estavam incomodando não apenas nossa Terra, mas também seu satélite. Esses impactos foram os mais poderosos da história da Lua. Eles deixaram muitas crateras grandes, que mais tarde foram preenchidas com rocha escura. Então, a Terra não foi suficiente para você, hein, espaço? Uma vez, um planeta anão caiu na Lua. Era mais ou menos do tamanho de Ceres, o maior objeto no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Essa explosão formou a bacia do Polo Sul, Aitken, e também mudou para sempre a aparência lunar. Você consegue ver aquela mancha escura na parte mais distante da Lua, bem ali, bem ao sul? Este local é chamado de Bacia do Polo Sul, Aitken. Seu diâmetro é de cerca de 2.500 quilômetros, e sim, foi formada há cerca de 4,3 bilhões de anos pelo impacto que mencionei. Este planeta trouxe consigo vários compostos químicos complexos e estranhos que os cientistas estão encontrando agora em toda a superfície distante da Lua. Esses compostos começaram a emitir muito calor, derreteram parte do manto lunar e... ops! Acordaram vulcões acidentalmente. Os vulcões começaram a entrar em erupção furiosamente. Uma enorme quantidade de magma foi distribuída sobre a superfície lunar. Muitos anos depois, esfriou, deixando para trás aquelas famosas manchas escuras com as quais estamos tão acostumados. Elas são chamadas de mares lunares. Existem muito menos crateras neles do que nas terras altas lunares. Mas nos últimos bilhões de anos, a Lua tem estado geologicamente inativa, exceto por colisões ocasionais com meteoritos. Em geral, a aparência da Lua mudou para sempre como resultado desses eventos. E após uma adolescência movimentada, ela entrou na idade adulta. Mas mesmo assim, não teve paz. Muitos meteoritos decidiram incomodá-la novamente. Honestamente, não foi tão ruim. Houve muitas colisões, mas todas foram bem pequenas. Elas apenas deixaram um monte de crateras e poços na Lua e talvez tenham danificado um pouco seu manto. Algumas das colisões aprofundaram grandes crateras já existentes. A crosta lunar estava ficando cada vez mais fina ao longo dos anos devido a todo o caos acontecendo. E agora, chamamos essa parte superior da crosta lunar, coberta de crateras, de terras altas lunares. Todas aquelas áreas brancas e brilhantes da Lua são as terras altas. Mas no final, o universo finalmente se acalmou, por enquanto pelo menos. E a Lua passou a ter a aparência que tem hoje. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre o satélite natural da Terra. Há momentos de sua história que os cientistas ainda não conseguem explicar com precisão. Mas eles continuam estudando nosso belo satélite. Os dados sobre a Lua são úteis para os humanos não apenas para o seu próprio bem. Eles nos dão uma imagem mais completa da história do nosso sistema solar e do espaço como um todo. Então, vamos torcer para que um dia possamos descobrir tudo o que há para saber sobre a Lua. Ei, você gostaria de provar uma salada espacial? Bom, isso deve ser possível um dia. Os cientistas pegaram um pouco do solo da Lua e cultivaram plantas com sucesso nele. No final dos anos 1960 e início dos anos 70, foi a primeira vez em nossa história que colocamos os pés em uma superfície que não era a Terra. Durante as várias viagens do programa Apollo até a Lua, os astrônomos trouxeram algumas rochas e um pouco de solo para estudar. Alguns cientistas sabiam que seria uma boa ideia preservar este solo, colocar sementes nele e ver o que aconteceria. No início nada foi feito, cientes de que algumas décadas depois equipamentos mais avançados poderiam realizar esses estudos. Os pesquisadores chamaram o solo lunar de regolito e usaram as sementes de uma planta em particular chamada blá 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 blá, você pode ler o nome aqui, encontrada na Ásia, Europa e partes da África. É semelhante a vegetais como couve-flor, couve de Bruxelas e brócolis. Eles cruzaram os dedos sem saber o que aconteceria. A única coisa que sabiam era que o solo lunar era muito pobre em nutrientes para sustentar qualquer planta. Então criaram um simulacro feito de cinzas vulcânicas para replicar o solo lunar de verdade e começaram a trabalhar. Eles precisavam de 2 experimentos separados, então plantaram as sementes no solo da Terra, grupo controle e algumas sementes no solo lunar como a variável. E foram muito cuidadosos, usando um único grama de solo lunar para o experimento. Para surpresa geral, levou apenas 2 dias para que pequenas folhas verdes surgissem e 6 dias para que elas fossem devidamente visíveis. Mas, infelizmente, após o 6º dia, as plantas do solo lunar pararam de crescer. Os nutrientes não foram suficientes para que elas prosperassem. As sementes no solo da Terra, no entanto, cresceram vigorosamente. Mas nem tudo estava perdido.
Mesmo que as do solo lunar não continuassem crescendo, elas sobreviveram e foram colhidas 20 dias depois. Infelizmente, não resultaram em uma deliciosa salada espacial. Posteriormente, os cientistas estudaram a forma biológica das plantas e descobriram que as plantas lunares estavam se desenvolvendo sob muito estresse, como se estivessem crescendo em um ambiente hostil em comparação com suas irmãs no solo normal da Terra. De qualquer forma, o estudo foi um enorme sucesso. Foi o primeiro passo para o cultivo de alimentos em solo que não o da Terra. A NASA planejou uma nova missão de pouso na Lua para 2024, mas devido a algumas complicações foi adiado para 2026. Esta será a primeira vez que uma pessoa pisa no nosso satélite natural desde a Apollo 17, em 1972. A próxima missão de pouso na Lua nos permitirá coletar mais amostras de solo lunar para experimentar outras culturas e ver quais podem viver mais tempo. O solo lunar, em seu estado natural, está longe do solo de qualidade que temos na Terra, mas podemos encontrar uma maneira de reduzir o estresse que as plantas que crescem nele têm que suportar. Talvez isso permita que as plantas se desenvolvam em condições semelhantes que teriam em um ambiente natural adequado. Talvez existam outros materiais na Lua que possam ajudar as plantas a crescer de forma saudável. A missão estará sob o programa Artemis. A SpaceX de Elon Musk foi comissionada para construir o veículo de pouso lunar. No início, eles lançarão um voo de teste com duração de cerca de 3 semanas e depois enviarão astronautas para pousar no Polo Sul da Lua. Como essa seção não recebe luz solar, os cientistas acreditam que pode haver crateras de gelo de água lá que podem ser usadas para fazer combustível para foguetes. Isso reduziria o custo de futuras expedições para a Lua, já que o combustível não precisaria ser importado da Terra. Além de potencialmente cultivar plantas no solo lunar, usar gelo de água das crateras como combustível seria outra maneira de tornar a Lua autossuficiente para exploração espacial. Marte seria um dos lugares mais difíceis de migrar para se considerarmos como a Terra sustenta a vida. Mas os cientistas acreditam que, com a engenharia e as condições de vida certas, Marte pode potencialmente se tornar nosso novo lar. O planeta vermelho tem uma força gravitacional muito semelhante à da Terra, o que significa que construir edifícios com infraestrutura adequada não seria um grande problema. Nossos relógios biológicos também não seriam muito afetados, já que um dia em Marte é cerca de 40 minutos mais longo do que na Terra. Elon Musk planeja enviar robôs para testar as condições em Marte antes que os humanos possam pisar lá. Esses robôs serão humanoides imitando a maneira como as pessoas andam e se movem. Eles devem ser construídos de uma maneira especial para testar como as condições em Marte nos afetariam fisiologicamente. Esses robôs também podem começar a construir edifícios para as pessoas viverem e trabalharem. Precisamos estar muito avançados em nossas inovações agrícolas para cultivar culturas em ambientes hostis. Apesar de ser chamado de planeta vermelho, Marte é na verdade frio. Então teríamos que construir estruturas gigantes semelhantes a cúpulas para abrigar uma população humana. Elas precisariam ser autossuficientes para não depender dos recursos naturais da Terra. Essas cúpulas nos protegeriam de tempestades de areia severas e temperaturas muito frias. Uma missão até Marte pode não acontecer em nossa vida, mas no momento podemos dar os primeiros passos. Desde que descobrimos que podemos usar o solo lunar para cultivar, o próximo passo é entender mais sobre o processo. Não viveremos na Lua tão cedo, então não podemos usar os estudos do solo lunar para nos ajudar a resolver alguns problemas na Terra. Países como a Índia estão adaptando a agricultura inteligente que usa robôs para acelerar o processo. Alguns robôs são projetados para semeadura, colheita, irrigação e outras tarefas. Os fabricantes de robótica estão em alta demanda agora. Eles produzem máquinas exclusivas como tratores e veículos aéreos automatizados que cuidam dos campos e culturas aquáticas. Essa forma de agricultura aumentará a produtividade e reduzirá os custos gerais, e também ajudará a economizar água, estudando o volume exato para cada cultura. Uma maneira legal e inovadora de agricultura é a vertical, que pode ser feita em cidades densamente povoadas. Praticamente qualquer armazém ou prédio abandonado serve. Essa forma de agricultura recicla a água usada no topo de uma fazenda vertical. Ela escorre para níveis mais baixos, sendo usada novamente. As plantas são empilhadas em leitos verticais para que a água escorra facilmente. Elas também usam luz natural e artificial.
Essas fazendas geralmente não usam solo. Em vez disso, as raízes das plantas permanecem em uma solução rica em nutrientes, constantemente monitorada. Este método é econômico e fornece a quantidade exata de nutrientes para o crescimento de cada cultura. Outras fazendas verticais usam lagoas com peixes vivendo no fundo. Esses peixes produzem resíduos muito ricos em nutrientes, que servem como alimento para as plantas. As fazendas verticais estão se tornando mais populares e podem em breve substituir a agricultura tradicional. A agricultura vertical permitirá que os agricultores aumentem quase 10 vezes a quantidade que produzem no campo, tudo por utilizar o espaço acima e abaixo, e ainda elimina a preocupação com as pequenas criaturas que costumam roubar as colheitas. A única preocupação é com os que voam. A agricultura interna está se tornando muito popular. As culturas que crescem ao ar livre sempre enfrentam riscos naturais que podem danificá-las. Mas com a agricultura interna não ficamos na dependência das estações do ano para o cultivo. As fazendas internas podem replicar as condições climáticas ideais para qualquer fruta ou vegetal em qualquer estação. Há também a alteração do genoma para tornar cada colheita a melhor possível. Isso ajudará a eliminar as sementes ruins, literalmente. Não teremos que desperdiçar toneladas de culturas que não são adequadas para consumo. Elas ainda podem ter nutrientes extras e mais saudáveis. Todos esses métodos são apenas os primeiros passos antes de começarmos com a agricultura espacial em planetas com ambientes hostis. Cultivar plantas no espaço não é nada novo. A Estação Espacial Internacional tem uma variedade de jardins especializados para o cultivo de vegetais. Os cientistas estão estudando o cultivo de culturas e plantas em gravidade zero, o que pode fornecer alimentos frescos para os astronautas. Eles usam luzes LED acima das plantas para acelerar o crescimento e instalam mecanismos de rega adequados. Isso pode ser útil para os astronautas na Estação Espacial Internacional, mas e se estivéssemos viajando pela galáxia para povoar novos planetas? Teríamos que considerar um grande espaço dedicado à agricultura interna. Por outro lado, é provável que a tecnologia melhore tanto até lá que nem precisaremos de vegetais e frutas em nossa dieta diária. Podem surgir outras alternativas deliciosas para comer, mas prefiro aquela salada espacial, por favor. Você tem croutons?